Olá a todos que estão aqui conosco para mais este programa. Sejam bem-vindos. Eu, Luciana Strauss, estou aqui para apresentar mais um programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, e seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é responsável pela condução deste programa. Hoje abordaremos o tema sobre como lidar com a cólera, segundo o Espiritismo. Para nos ajudar a explorar um pouco mais, nós temos hoje duas convidadas, Maria Aparecida Casagrande e a Larissa Poma, ambas colaboradoras do Movimento Espírita. Sejam bem-vindas, Cidinha. Oi, Luciana, obrigada. Uma alegria estarmos aqui novamente. Larissa. Olá, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria, como disse a Cidinha, a gente falar do nosso Evangelho. Seja bem-vinda ao nosso grupo, né? Esse projeto tão lindo de conhecer a doutrina espírita. Então, como nós comentamos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cólera, né? E para iniciar esse programa, eu vou contar uma pequena história. Um velho judeu de alma bem torturada por pesados remorsos chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, jogando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se, desse modo, enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O Mestre Divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vai em paz e não peque mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrava o corpo, sentindo-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando atravessara a extensa fila dos sofredores que esperava pelo Cristo. Um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo, restaurado, soltou um grito terrível e atacou o mendigo. A bengaladas estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos, contemplando a vítima em sangue. Abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus, para tantas faltas, não pudestes desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora mais pálido, pôs a mão
sobre os peitos e bradou para o Cristo: Mestre, socorreu-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isso? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: Isto, meu irmão, é o ódio, é a cólera, que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Esta é uma história que está lá no livro Pai Nosso, do Chico Xavier, ditado pelo espírito de Meimei. E agora, para enriquecer mais esse questionamento sobre a cólera, a visão espírita, eu convido a Cidinha. Cidinha, o que é a cólera? O dicionário, um dos dicionários, traz uma definição de cólera, que seria um sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Seria uma ira, um furor, um ímpeto, né? Quando a gente lê isso aqui, todo mundo já lembra, quando a gente fica bravo, a gente fica nervoso, aquele ímpeto assim, né, que nós temos, isso é uma cólera. E nós também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 lá, no capítulo 9 no item 9 uma orientação também sobre a cólera, que eles definem assim os espíritos. A cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. O indivíduo é contrariado, daí ele tem essa reação brava, rude, grossa. É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a cultiva. Então, a cólera, né, ela prejudica o organismo, a gente acaba ficando até doente por causa dela. Além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. O Emmanuel também no livro Consolador, ele também coloca, ele dá uma definição. Ele responde que a cólera nada mais significa de que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A gente traz lá do passado, né, dos inícios lá das nossas vidas. Agora, Larissa, a pergunta é sua. Onde encontramos a causa da cólera? É uma ótima pergunta, né, Lu? A Cidinha já adiantou que esse item é trabalhado no capítulo 9, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse item, o Espírito Protetor continua, e ele vai nos esclarecendo que todos esses acessos que nós temos, como a Cidinha colocou, de fúria, quando a gente fica muito nervosa, quando nós analisamos friamente, à luz da razão, nós vamos perceber que esses acessos, essa cólera que nos atinge, ela tem a origem no nosso orgulho ferido. A Joana de Ângeles até coloca que a causa dessa cólera, quando ela fala, na verdade, da raiva, que é algo muito parecido, poderíamos tratar como sinônimos, ela tem a origem no nosso ego ferido. E nós temos muita dificuldade, como também a Cidinha já antecipou, de lidar com as contrariedades. Nas pequenas comparações que fazem entre nós e os outros, ou até mesmo quando nós nos comparamos com outras pessoas, ao nos sentirmos superiores, né, nós muitas vezes não aceitamos determinadas contrariedades. Muitas vezes até são muitas coisas muito infantis, e nós nos sentindo contrariadas, nós acabamos nos encolerizando. E o evangelho continua, né, se nós trouxermos aqui o item, o que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Então, e ele vai continuando. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, a causa está nesse nosso julgamento, nessa importância exacerbada que colocamos em nós mesmos.
O orgulho, quando faz com que a gente se julgue mais do que os outros, faz com que muitas vezes nós nos revoltemos. Então, na menor contrariedade, o que que acontece? Nós nos entregamos à cólera. Agora, a cólera, gente, é uma ação, uma reação nossa, né? Mas é o organismo que determina o nosso proceder? Não. Quem age e determina o proceder é o espírito, não o nosso corpo. Então, o corpo, ele é só um instrumento do espírito, que poderá dificultar a ação, esse corpo pode dificultar a ação do espírito no bem, jamais, porém, impedi-la, né? O corpo não impede o espírito de fazer o bem. Então, não é o corpo não dá cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então, tem gente que fala assim, eu sou assim por causa do meu corpo, eu sou nervosa. Não, não é, é o espírito, né, que faz isso. Então, todas as virtudes e todos os vícios, eles são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade, né, se não for o espírito, se for o corpo? O homem deformado, ele não pode tornar-se direito se ele tem o corpo deformado, porque o espírito não pode atuar no corpo e modificar o corpo deformado, mas ele pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Eu sou assim, eu nunca vou mudar, né? Não consigo mudar. Não consegue porque não tenta, porque não tem a vontade firme, digamos assim. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas, né? Quando a pessoa tem vontade firme, determinada, ela faz, o espírito é firme, tem a determinação, ele faz e age, se transforma. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso, né? Então, a gente consegue, se quiser, modificar, né? Não é o organismo que manda no nosso proceder. Larissa, por que então se costuma atribuir ao corpo físico a causa da cólera? Porque a gente arruma desculpa para tudo, né? A Cidinha já respondeu essa pergunta mais formalmente, mas na verdade é isso. É um pretexto que nós usamos para desculpar as nossas más tendências, que estão onde? No nosso espírito, jamais no nosso corpo. E como nós, às vezes, acreditamos, né, como até a Cidinha já falou também, que nós não podemos mudar, não conseguimos mudar, é da nossa natureza, nós costumamos dar aquelas desculpas, né? É italiano, é sangue italiano, é sangue quente. Então, nós colocamos, às vezes, na conta disso. E hoje nós temos até muito comum nós ouvirmos as pessoas que estudam o funcionamento cerebral, das neurociências, e nós percebemos que para tudo tem uma relação com o nosso corpo físico. Mas isso por quê? Porque Deus é maravilhoso. Então, nós vamos encontrar também a causa de tudo isso. Não é quando nós temos uma visão materialista, até podemos entender que é uma questão do sistema nervoso central, algo do tipo. Mas nós sabemos que a origem de tudo está, de fato, no nosso espírito. Mas é mais fácil para nós falarmos inventarmos essas desculpas, até para muitas vezes não assumirmos que é sempre o orgulho que está por trás de todas as nossas imperfeições, e não seria diferente em relação a esses nossos acessos aí de cólera, de fúria, de tudo que estamos falando aqui. Isso aí. Cidinha, nós podemos afirmar que físico vigoroso é sinônimo de violência? E que físico debilitado ou apático é sinônimo de calma? Não, pois não são esses requisitos que tornam uma pessoa agressiva ou não, mas é o seu espírito que, sendo violento, fará o corpo que anima também violento, né?
persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, né, se a gente pega um espírito que é pacífico, mas um corpão lá que é disposto, que poderia brigar à vontade, por exemplo, ele será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo pequenininho, linfático, ele não vai ser brando, ele vai ser violento. Então, é do espírito mesmo. Larissa, de que forma a cólera prejudica aquele que a ela se dispõe? É assim, né, Lu? Você falando isso, a gente às vezes até tem uma dificuldade de entender a, a pergunta, né? Mas é assim, o que acontece com a gente quando nós somos invadidos e dominados pela cólera? Na verdade, nos deixamos dominar por ela. Então, acontece que nós alteramos as nossas próprias funções orgânicas. Então, não está a causa da cólera, como já falamos aqui, não está no nosso organismo, mas nós conseguimos, por meio dessa reação, a emoção que vem, nós não podemos impedir que ela muitas vezes chegue até nós, mas o que muda, é o X da questão, é a maneira como nós lidamos com ela. Então, se nós deixarmos que ela nos invada e não consigamos dominar, nós vamos ter a nossa saúde debilitada, nós vamos prejudicar as pessoas que convivem conosco, porque quando nós fazemos isso, inevitavelmente, nós magoamos, ferimos, e é claro que toda a energia que nós muitas vezes direcionamos às outras pessoas, nós não podemos esquecer que, primeiramente, ela passa por nós. E nós sabemos o quanto isso nos prejudica, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Por isso esse tema, ele é muito atual. É isso aí. Cidinha, além de si próprio, como o homem, o ser humano colérico, prejudica os outros? Olha, as atitudes que um ser colérico tem de revolta, de rebeldia, elas vão se refletir naqueles que o cercam, né? Quando a gente, por exemplo, fica bravo, briga em casa, se é a mãe ou o marido, fica todo mundo envolvido, os filhos, quer dizer, fica todo mundo, né? Atucanado, como eu costumo dizer, causando-lhe sofrimento e mal-estar, em razão de vê-lo nesse estado, né? Porque aqueles que estão à volta vê e fica chateado, fica entristecido às vezes, né? Fazendo-se sentir infelizes. Então, se tem coração, não será motivo de remorso fazer sofrer o entes a quem mais ama? Esse é um questionamento que os espíritos colocam lá, né? Quando a gente, e quase que sempre, é, depois do ato, às vezes a gente se arrepende que tem quem tem seus acessos de cólera, né? E que pesar moral se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a vida, porque às vezes nesse acesso pode prejudicar um familiar, um espancamento, uma agressão, algo mais forte ainda, né? E quase que sempre não tem como não machucar aqueles que estão envolvidos, né? Com ali os próximos, com aquele ser colérico. Muitas vezes a pessoa não tem essa dimensão, né? Quantos É são atingidos por isso, um momento de cólera, né? é É verdade. triste. A pessoa não se dá conta, né, Luciana, às vezes, né? Você quer É, explodir, explode, e depois, às vezes, comete alguns desatinos, a coisa, e depois fica arrependido também, né? Com a situação, quando é, se dá conta, né? Depois que volta. infelizmente. Larissa, como defender os valores que nós julgamos corretos sem nos encolerizar? Essa palavra é difícil. É É. tão difícil a palavra, é tão difícil a palavra quanto fazer isso que você está perguntando. A resposta, ela é simples, mas não é fácil. É pelo exemplo, é agindo de acordo com esses valores. Porque muitas vezes nós queremos falar apenas, mas o fazer é que é o mais complicado. E é o que a Cidinha falou. Às vezes a gente sai fazendo algumas coisas e depois nos arrependemos. Então não tem melhor coisa a se fazer do que respeitar as pessoas na sua forma de fazer, de agir, de pensar, respeitando as opiniões divergentes, as atitudes.
sem, claro, perder a confiança em Deus e acreditar que tudo está certo. E para que a gente possa realmente ter consciência do que é justo, do que é correto, nós precisamos estar ligados com Deus, com a espiritualidade, com Jesus. E aí vocês podem me perguntar, mas e na vida prática, como que eu faço isso? Então, muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, recebemos uma mensagem, por exemplo, que nos desagrada assim profundamente. Espera um pouco para responder. Então, adiar uma decisão, uma resposta, fazer silêncio quando a gente está querendo reagir imediatamente, sem pensar, respirar, é uma tecnologia totalmente humana, a nosso dispor o tempo todo, e orar, meditar, antes de termos aí essa reação. Já que a emoção é inevitável, o que nós podemos fazer é controlar, lidar melhor com as nossas reações. Será que se nós fôssemos bloqueados em nossas ações, que nós inicialmente julgamos acertada, não haveria razão justa para nos revoltarmos, Cidinha? Não, apesar de a gente olhar, a gente achar que isso deveria ser dessa maneira, né? Mas não, não é uma razão justa. Isso não seria uma justificativa para a cólera, né? Porque, como a Larissa mesmo já falou, a gente não pode impor a nossa vontade, respeitar o outro, né? Quando não somos compreendidos, não vai resolver o problema. Então, o segredo do sucesso em relação a isso está em aguardar pacientes, pois a verdade prevalecerá. Então, às vezes, a gente pode estar coberto de razão, mas naquele momento, talvez o outro ainda não enxergue. Não vai ser uma justificativa para a gente brigar, para a gente ficar encolerizado, mas deixar o tempo, a paciência, o tempo agir com paciência, que a verdade aparece. Então, se a nossa paciência ela já se tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o nosso melhor ao nosso alcance, o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Então, deixar aguardar que as coisas, de uma certa forma, haverá de aparecer a verdade, né? E nós temos que ter essa paciência. Isso quem nos ensina é Emmanuel e André Luiz. Larissa, então, perante tudo isso, o que podemos concluir com referência à origem dos nossos acessos de cólera? Como muito bem disse a Cidinha nas suas respostas, esses acessos partem do nosso espírito. Não tem outra explicação. Todas as nossas virtudes e os nossos vícios, como ela já disse, são inerentes ao nosso espírito. Então, é a ele que nós devemos dirigir todos os nossos esforços para combater essas reações que nós temos coléricas. Então, isso tudo vai ser movido pela nossa vontade de nos transformarmos mesmo interiormente, de fazermos a nossa reforma íntima, usando sempre a nossa inteligência, a nossa vontade, que é essa potência da alma, sempre e o livre-arbítrio dirigidos para o bem. Então, vamos analisar um pouco. E daí eu te questiono, Cidinha, de que forma, então, podemos dominar a cólera? Através da nossa vontade, né? Que a gente pode transformar essas energias que emitimos, de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Então, quando eu vou ficar colérico com a situação, eu vou ter a vontade mais firme nesse momento para equilibrar aquela energia que, de repente, para transformar aquela energia que não é boa naquele momento, para que haja um pouco mais de serenidade. Então, a gente tem que procurar respirar fundo, procurar se tranquilizar, né? Ficar calmo um pouco para poder realmente a gente não se encolerizar e ter aquele ato desatinado. Então, por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos de paciência e resignação perante as provações da vida.
Então, Emmanuel também nos ensina que essa energia serena, ela edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Então, quando eu amenizo essa energia, consigo manter um pouco de calma, de serenidade, né, os meus sentimentos também ficam mais purificados. Se nós estamos ali, à beira de uma cólera, Larissa, onde buscarmos a força necessária para não deixar nos dominar? A Cidinha já começou falando da vontade e dessa sintonia, né? Acho que quando nós conseguimos manter uma vibração, uma sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, com Jesus, sempre ligados, aí nós vamos conseguir ter essa força. Mas é um processo, não é na hora que vem aquele sentimento, uma vez que nós já conseguiremos. É no exercício diário que nós vamos, à medida que aquelas situações que nos deixariam encolerizadas vão acontecendo, nós vamos conseguindo dominar, nós vamos distanciando a nossa reação. Então, vai ficando um espaço maior entre a chegada da emoção e a nossa reação. À medida que o tempo vai passando e que nós vamos treinando e nos ligando a essas forças, essa distância vai ampliando. E aí vocês permitem aqui a minha leitura agora para a gente fazer um esclarecimento com base no que André Luiz nos fala lá no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 4. Ele vai dizer assim: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Então, nós criamos uma ambiência para que essa moléstia da alma, como ele chama, se achegue, se aproxime, se introduza aí. Ações produzem efeitos, sentimentos geram criações. Pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças lançadas em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece, como já dissemos, no terreno das doenças do corpo, o contágio nas enfermidades da alma é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam um ambiente propício. Então, é preparar essa ambiência interna para não nos entregarmos. É aí que nós vamos encontrar a força. E no Evangelho de Jesus, sempre, é lá que nós vamos encontrar esse repertório para fazermos a nossa transformação, o nosso autoconhecimento. É muito importante nós nos conhecermos para que quando vier um estímulo externo, nós já estejamos preparados. E assim, nos ligarmos cada vez mais com as forças do bem e essa sintonia de tranquilidade, de calma, como a Cidinha colocou. Então, nós vimos, né, que a cólera pode se aproximar de nós, mas se nós estivermos em conexão com Deus, em prece, na nossa reforma íntima, ela não nos atinge, né? É como se diz, vigiai e orai e vigiai. É sempre estar atento e pedindo ao plano superior que nos ampare. E assim, agradecidos por esse grande aprendizado, chegamos ao encerramento do programa Descobrindo o Espiritismo. Muito obrigada, Cidinha, muito obrigada, Larissa, por aceitar aqui o convite, em compartilhar um pouco do conhecimento de vocês conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, né? E até a próxima vez. Pode falar por mim também, Cidinha, nós agradecemos mesmo. A gente fica muito feliz. Até a próxima. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa.
Se você gostou, curta, compartilhe.